a gente vê aqui, né, na academia diferentes tipos de leg press. Mas qual que é a diferença dessas máquinas, né, desses exercícios leg press? Por que tem, né, essas variações? Será que é só variação de marca ou eu tenho a variação biomecânica também? Que isso pode me ajudar a compreender e fazer uma prescrição direcionada para um aluno específico. Bom, eu vou começar nessa máquina aqui. É uma máquina de leg press. E ela tem umas peculiaridades muito interessantes aqui nessa máquina, tá? Eu vou colocar o peso aqui, até para a gente visualizar. E olha que interessante, ó. Diferente das máquinas mais convencionais, eu tenho 3 pontos de apoio da carga aqui, ó. Eu coloquei um peso ilustrativo, eu pego muito mais, fala aí. Aqui, ó, ilustrativo para a gente ver o quê, né? O ponto, olha só, dessa haste com relação ao eixo do equipamento, tá? Então eu posso mudar, ó. Aqui, ó, eu mudo o quanto está mais próximo ou mais longe. Porque aqui, ó, olha só, se eu coloquei o peso aqui nessa parte, né, eu coloquei preso nessa parte de suporte de peso, eu vou começar mais distante do eixo. E olha aqui, ó, se eu, ó, tá dando para compreender aí, pessoal? Dá um joinha aí, dá uma reação aqui na live. Aqui, ó, eu começo mais próximo, tá? Aqui, então, é o braço de momento da resistência. Aqui eu começo mais fácil e aqui eu vou começar mais difícil. E aqui o torque maior, o torque é o momento que você tem que fazer força. É no meio, entre a posição que começaria mais difícil ou aquela que começaria mais fácil, mas ficaria mais difícil no final. Então dá para variar o ponto que o músculo tem que fazer mais força, tá? Então eu vou começar aqui, ó. Eu vou começar nessa parte inicial. Inicial aqui, ó, tá mais longe do eixo, mais força no começo. Quero variar, de novo, eu ponho no final, mais força no final, tá? Do final, quando eu estou mais contração do meu quadríceps, eu tenho mais carga. Aqui, eu tenho quadríceps mais alongado, então dá para variar. E para quando a gente pensa em hipertrofia muscular, a gente tem que fazer essas variações de peso. A gente tem que fazer essas variações de exercício, de estímulos para o músculo. Então é muito interessante, tá? Outra coisa muito legal que a gente observa nesse aparelho, eu vou até deitar aqui, ó. Tá, outra me vendo aqui, ó, me pegando. É isso aqui, ó. É essa possibilidade aqui, ó, da gente colocar o pé aqui, ó, e fazer individualmente. Então eu faço uma perna independente da outra, ó. Isso vai querer, é bom para quê? Para pessoa que tem muita diferença de força de uma perna para outra. Não tem aqueles alunos nossos que tem uma baita de uma coxa e outra mais fininha, diferença de hipertrofia. Aqui, ó, eu coloco o mesmo peso, eu tenho que equilibrar. Eu vou ter o mesmo estímulo para as duas pernas, de forma independente. Porque se eu tivesse uma plataforma única, reta, eu podia fazer mais força numa perna e a plataforma subir. E aí eu não teria uma distribuição tão uniforme de carga como eu estou tendo aqui nessa execução. E outra coisa que é muito importante, além de força, coordenação motora, coordenação de movimento. Eu tenho que estimular, ó, fazer igual, ó, fazer no mesmo ritmo, na mesma cadência de movimento, certo? Agora, então coordenação, hipertrofia, força e também, se eu tiver encurtamento muscular que me limite, eu vou conseguir identificar na hora da execução. Então, ele torna esse movimento com características referentes ao controle motor muito mais rico, com várias oportunidades de aprendizagem, detectação, estímulos de movimento e estímulos de força e trofismo proporcional entre os dois membros. Então esse é um grande aparelho que dá para ser utilizado como esse recurso, tá? Porque é quando a gente vai fazer a prescrição dos exercícios. Então assim, ó, é um grande diferencial aqui da Nation, dessa academia que tem parceria com a Faculdade Uniguaçu.
a gente realizar esse tipo de execução nesse exercício, ok? Agora, como a gente está aqui nesse sábado, né? Tá nessa live, tá ao vivo, a academia tá bombando, todo mundo quer ficar no pump pro final de semana. Eu vou no outro leg press aqui, ó. Vem cá, vem comigo. Dá um tchauzinho pra live, ó, Vivian. Dá um tchauzinho pra live. Aqui qual que você prefere ficar? Aqui, Cauã, tá bom? Tá ótimo. Esse leg press, ele é diferente do que aquele leg press que a Vivian tá fazendo ali, ó. A menina de verde, tá? Esse leg que ela vai fazer, ele tem uma diferença na realização desse aparelho, né? Na forma como ela vai executar, tá? Então, qual que é a grande diferença? Esse leg press, ele é chamado de leg press angular. Ele tem uma angulação da máquina na hora da realização do exercício, tá? Eu vou colocar até o peso aqui para o Cauã pegar legal, que daí fica mais visível pra gente, tá? Nesse leg press, ele tem uma característica angular, tá? Pelo eixo do aparelho, na excursão da trajetória dessa plataforma, na hora que a gente vai fazer o movimento, não é um movimento reto. Se a gente pegar esse leg press, é que a Vivian tá 3 horas no celular, mas assim, se a gente pegar o leg press que ela vai fazendo, a plataforma ela desce no sentido reto. E aqui não, aqui a gente tem diferenças de angulação na hora da execução do exercício referente à plataforma e o eixo do aparelho. E olha que interessante, de novo, tá? Aqui, ó, olha a posição do peso e a posição do eixo do aparelho, dos eixos do aparelho. Aqui a gente vai ver que quando eu faço o movimento, vou pegar aqui, ó. O peso, ele está mais perto do eixo no início do movimento. O peso aqui, ó, do eixo está mais perto, ou seja, é mais fácil para eu fazer o movimento, a resistência tem menos impacto no começo do movimento do que no final, ó. No final eu afastei o peso do eixo. Então aqui é mais pesado, o torque do peso é maior no final do que no início. O leg press que a Vivian está fazendo agora sim, pode pegar ela aí. Olha lá, uma atleta treinando, aí. O que a Vivian estava fazendo é um leg que tem a trajetória reta. A mesma carga representativamente semelhante do começo ao fim, ok? Aqui não, ó. Aqui como eu tenho essa trajetória angular, eu tenho alteração de braço de momento. Mas no leg não muda alguma coisa? Mesmo leg reto, às vezes é mais difícil ou mais fácil fazer, mas você falou que o peso representa a mesma coisa, é porque depende da condição do músculo. Aqui, ó, o meu glúteo e minha parte anterior da coxa estão alongadas, então eles conseguem fazer mais força. Então o leg press, e aqui o peso é o mesmo, mas pela posição dos membros, no leg press reto, o que acontece? Você tem o maior braço de mão, a representação do peso é a mesma, tá? Aqui tem a diferença com relação ao braço da resistência. Aqui minhas alavancas corporais mudam o ponto de maior braço de momento, maior relação do meu membro inferior apoiado com a plataforma e a condição de alongamento muscular. São conceitos biomecânicos de força, comprimento e braço de momento. No leg que a Vivian está fazendo ali, que aquela modelo estava fazendo, que é o leg reto, o que acontece? Ela tem maior braço de momento, maior distância do pé, do eixo, do joelho e do quadril no início do movimento, mas tem um músculo mais alongado, mais potente para fazer força. O peso é o mesmo, tá? Mas as alavancas corporais representam uma capacidade de fazer força diferente. Ótimo! Aqui, então, eu começo com
o maior, fisicamente, né, da alavanca do meu corpo, no maior braço de momento, o músculo mais alongado, mas com relação ao torque da resistência, o que acontece? Está mais próximo do eixo, está mais fácil. A partir do momento que eu vou diminuindo os braços, vai alinhando as articulações, vai ficando mais fácil ali eu não tenho braço de momento da resistência. Os meus músculos estão encurtados, eu tenho um estímulo maior de força, o qual a carga se impõe ao aparelho, sendo maior torque nessa condição, tá? Então fica mais difícil quando o músculo está mais encurtado, quando eu tenho um menor braço de momento com relação à extensão, eu mudo a minha característica do torque referente ao leg reto, tradicional. Então nós temos alteração, da trajetória angular da máquina modifica essa questão. Ótimo. Tem uma outra diferença também muito interessante, principalmente para quem? Para quem quer trabalhar glúteo. Num leg press linear, o que acontece? A relação das articulações do joelho e do quadril é 1 para 1. O que quer dizer isso, meu Deus? Quer dizer que a cada 1 grau de flexão do quadril, eu tenho 1 grau de flexão, 1 grau de flexão de joelho, fêmur, 1 grau de flexão do joelho e 1 grau de flexão do quadril. Aliás, a cada 1 grau de flexão do joelho, eu tenho 1 grau de flexão do quadril. Tá? É uma relação direta de 1 para 1. A CRI, pela trajetória angular da máquina, olha que interessante, a cada 1 grau de flexão do joelho, eu tenho 3 do quadril. Se você observar na trajetória do movimento, pela trajetória angular, eu faço muito mais movimento aqui no quadril, no eixo do meu quadril, que no meu joelho. Ele movimenta bem mais. Então, se esse leg press causa muito mais movimento no meu quadril do que no meu joelho, quem que vai trabalhar mais? Quem faz esse movimento aqui em cadeia fechada? Esse movimento eu estou fazendo extensão do quadril e extensão do joelho. Quem faz extensão do quadril e principalmente com o joelho em flexão, onde os isquios estão encurtados, é glúteo. Então ele é mais específico para o trabalho de glúteo. O glúteo participa mais extensão de quadril, mais trabalho de glúteo nesse movimento desse leg angular do que com o leg reto, né? O leg linear. Depois a gente vai nele também. Pessoal, seguinte, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido tem diferenças entre os aparelhos, principalmente por graus de exigência muscular maior, tá? E aí a gente começa a entender por que tem variação de aparelho, por que tem várias remadas, vários leg press, porque eles representam cargas de forma diferente para o nosso corpo, estímulos musculares que podem representar diferentes capacidades de resposta referente a ganhar massa muscular, força, hipertrofia, coordenação, como eu já falei, entre outros aspectos. Mas aí, além do glúteo, eu falei de quadríceps. Quais outros grupamentos musculares são bem exigidos aí, trabalha bastante no leg press? Olha que interessante, olha a minha posição aqui, ó. Eu tô com quadril flexionado, joelho flexionado. Tá? Agora, eu falei bastante de glúteo e de quadríceps. Mas por que o posterior da coxa não? Responde aí no comentário, alguém sabe? Participa aí, pessoal. Manda no chat. A questão é que quando o meu posterior, ele cruza as duas articulações, do joelho e do quadril. Meu posterior, meus isquios surais, eles estão alongados no quadril e estão encurtados no joelho. Quando eu faço o movimento, eu inverto. Eu alongo, do posterior, eu alongo no joelho e encurto no quadril. Aqui está encurtado no joelho, alongado no quadril. Aqui está o quê?
alongado no joelho, encurtado no quadril. Então a métrica muscular não muda. A tensão de contração no posterior é isométrica. A melhor tensão para provocar dano estrutural é isotônica, é a contração dinâmica com a fase concêntrica e excêntrica de forma ativa. Aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Mantendo a mesma métrica muscular dos isquios. Então, por isso que a gente fala, se a gente não consegue trabalhar o músculo com modificação do seu comprimento, e tem uma tensão isométrica, não é uma condição que vai representar grandes quantidades de hipertrofia para o meu posterior de coxa. Por isso que a gente fala, para o leg press, esquece posterior. Qual exercício também tem essa mesma dinâmica? O agachamento. Agachamento não é muito bom para isquio, tá? Ele trabalha de forma isométrica, não é tão específico, mas trabalha mais glúteo, porque o glúteo atua só no quadril, não cruza duas articulações. Por isso a modificação no seu comprimento muscular durante a amplitude de execução do exercício, durante a amplitude articular. Beleza. E o quadríceps participa? Porra, participa. Mas qual? Qual quadríceps? Porque eu tenho um quadríceps que também é biarticular, que cruza a articulação do quadril, que se insere aqui na espinha ilíaca antero-superior e vai aqui até o tendão patelar, tendão quadricipital, né, na verdade. E aí o que acontece? O reto femoral é a mesma coisa do posterior, mas tá ao contrário, ó. Se os isquios surais estão alongados no quadril e encurtados no joelho, o reto femoral está encurtado no quadril e alongado no joelho. Quando eu estendo a perna, o que acontece? Eu encurto o reto femoral no joelho e alongo no quadril. Tá? Então, é isso mesmo, peraí, eu tô aqui, tá, eu encurto o reto femoral no joelho e ele no quadril ele fica um pouco mais alongado, né, porque eu vou para a extensão de quadril e ele é flexor do quadril, então joelho encurtado, quadril alongado, posterior, o dinâmico. Então esses músculos, tanto o reto femoral quanto os isquios surais, eles não hipertrofiam tanto nesse exercício, tá? Quanto o glúteo, quanto os outros músculos do quadríceps, que não cruzam o quadril. E quais músculos que são do quadril, do quadríceps, que não cruzam o quadril, da coxa, da parte anterior, que não cruzam o quadril? Os vastos. Então eu tenho vasto medial e vasto lateral. Então, o exercício é muito bom para vasto lateral, vasto medial e para glúteo, tá? Para reto femoral e posterior, não é tão interessante assim. Se eu fizer uma boa amplitude de movimento, tá? Para me permitir uma boa flexão do quadril, eu tenho uma participação também na extensão dos adutores, principalmente adutor longo e magno. Eles acabam sendo bastante estimulados nesse tipo de movimento de leg press realizado nessa condição, tá? Então isso é muito importante para a gente visualizar e aplicar nesses exercícios, tá? Agora eu quero ir num outro tipo de leg com vocês. Pessoal, estão gostando da live? Tá dando para entender aí, pegar as nuances, tá? Então faz inscrição aqui no canal da Uniguaçu, ativa o sininho, conteúdo de qualidade sempre diferente, nesse sabadão aqui ao vivo, nesse paraíso de máquinas aqui, trazendo informações para vocês. Vem comigo aqui, Cauã. Aqui, ó, a gente tem um leg press que é muito interessante, que é chamado do leg horizontal, né? Ele não tem aquela angulação do leg 45 que a gente fala, tá? Então esse leg, qual que é a diferença dele? O pessoal aqui da Uniguaçu, os alunos da faculdade, eles sabem que eu trabalho muito com postura. E aí eles falam assim, qual o exercício que é bom para passar com o indivíduo que tem escoliose? E principalmente aquele que tem escoliose e está começando, né? Que não tem muito controle de tronco, não tem uma musculatura protetiva bem aguçada. E aí eu falo, evita a carga axial. Então o que é carga axial? Carga na coluna vertebral. Então fazer agachamento com barra,
fazer hack, né, que é aqueles aparelhos aqui que põe peso no ombro, qualquer tipo de agachamento tem carga axial. E o leg press 45, o leg press inclinado, ele tem carga axial. Esse aqui não. Então esse seria o melhor tipo de leg press para quem não tem força de tronco, para fazer no início. Por quê? Você trabalha a coxa, faz fortalecimento de quadríceps, de coxa e não tem uma carga direta na coluna como os outros tipos de leg press, tá? Aqui, ó, eu vou fazer. Vou ajustar aqui porque minhas pernas são bem compridas, a posição do meu tronco. E esse leg, ele tem uma trajetória, o carrinho que vai deslizar, tá? Então ele tem umas considerações, né? Se, ó, essa superfície é fixa, porque, por exemplo, essa aqui, ó, se desloca. Ela se desloca. O outro leg que eu fiz, toda a superfície se desloca. Aqui é o contrário. A superfície está fixa, quem se desloca é o corpo. Deixa eu mostrar para vocês. Vou fazer com uma perna só. Ó, tô aqui, ó. Não tô parado o banco e a plataforma se desloca. Aqui eu tô aqui e aí eu empurro, tá? Então eu tenho uma diferença porque dá estímulo muscular. Eu costumo estimular, dar mais ação para o músculo referente ao local que ele está se movimentando. Então, se num quadríceps, por exemplo, tá? De forma geral, se eu contraio, com a plataforma fixa, eu inicio proximalmente. Tanto a coxa, glúteo, eles fazem mais força no início para fazer movimento do que no final, porque eu estou exigindo que o pé está fixo e essa parte se movimente. Mais distalmente é quando eu faço mais próximo do final da articulação, é quando eu estou com a plataforma sentado fixo e a plataforma se movimenta. Olha que interessante. É uma outra diferença de estímulo. Tá? O músculo vai ser forçado a trabalhar e estimular fibras de formato diferente. Então eu tenho diferentes torques, tenho diferentes estímulos relacionados à capacidade de contração muscular e o contexto geral dessa condição é que favorece a gente ter, né, respostas interessantes com relação aos casos de hipertrofia. Então isso é muito importante, tá? A gente começa a entender e não escolher treinamento aleatório, mas ter uma justificativa. Às vezes o aluno pergunta pra gente, por que você está prescrevendo exercício assim? Qual a diferença desse leg para o outro? E eu já tive muito isso, tá? Comigo, eu não sabia, falei assim, pô, o estímulo é maior no começo, no final, trajetória angular, trajetória retilínea, usa mais quadril, usa mais joelho, tá? E aí você vai tendo mais informação, tendo mais segurança para fazer a prescrição e o aluno ter bons resultados. Então isso é muito importante na prática de vocês, tá? Então assim, eu acho interessante que vocês tenham essas informações, esses conteúdos de forma aprofundada na pós-graduação da Faculdade de Uniguaçu, na Biomecânica e Cinesiologia, que é o curso que eu trabalho, mas também nos outros cursos de pós. Todos os professores têm uma preocupação muito grande de trazer os conteúdos da melhor forma possível, tá? Para que vocês entrem aqui, que tenham clareza, dominem a sala de musculação. Esse é o objetivo que a gente quer, beleza? Outro fator importante aqui, tá? Opa, deixa eu ajustar. Não tá travando. Enfim, live ao vivo, fazer ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Estamos aqui. O que acontece? Eu não consegui regular, mas tá. Aqui, ó, pela posição da minha perna, isso vai ser interessante a gente observar, tá? Eu tenho mais flexão de joelho do que flexão de quadril. Aqui, ó, então assim, eu estimulo muito mais a flexão de joelho do que quadril, ó. Aqui o joelho vai fazer uma excursão muito grande de movimento. Olha a minha coxa, tá bonita aqui, hein, pessoal? Dá um like aí. Olha só, eu venho aqui, ó, faço uma flexão de joelhos maior. Então, pela essa posição, quando eu tô com o leg press deitado, eu faço mais aqui, ó. Então, o quadril flexiona mais. Aqui no deito tanto,
eu não preciso fazer tanta flexão de quadril, o joelho faz mais. Então esse exercício, esse leg press, ele acaba sendo mais participação do joelho, que ele tem mais flexão no início, então ele tem mais torque para resistência, braço de momento para resistência do joelho, por conta, né, eu tenho um maior braço de alavanca do joelho porque do quadril, então eu faço mais força de quadríceps. Tá? E é a mesma coisa do reto femoral, tá? Aqui trabalha mais os vastos, tá? Então o trabalho de vastos é bem grande e o trabalho de quadríceps é bem incentivado. Então a gente tem que saber disso, tá? Esse trabalho de quadríceps é muito forte nesse tipo de leg. Trabalha a coxa como um todo? Trabalha, mas a ênfase, estou falando em ênfase, tá, pessoal? Não que isola, que só trabalha isso. Pera lá, eu estou falando em ênfase. Então a ênfase é no meu quadríceps quando eu faço nesse tipo de leg press, tá? Beleza, a ênfase no quadríceps nesse tipo de leg press, a gente já viu, tá? Já viu que não tem carga na coluna, então eu sou um cara bem fraco, tô com dor na coluna, ou tenho escoliose, tem uma recomendação de não fazer uma carga axial, eu prefiro esse tipo de leg. Ah, mas não trabalha tanto a gente faz treinamentos complementares, mas com relação à carga na coluna, esse exercício tem menos carga axial, né? Carga para o centro do corpo, beleza? Qualquer outro exercício que o pessoal costuma fazer nesse tipo de leg press? Fala aí no chat, pessoal. O que é o famoso para fazer esse exercício aqui Às vezes o pessoal usa mais esse aparelho para fazer um outro exercício do que o próprio leg press. Isso aí, o pessoal tá respondendo panturrilha aí. É isso aí, tá? O que é panturrilha, ó? Comumente a pessoa faz panturrilha aqui. Por que é interessante trabalhar panturrilha aqui? Eu gosto muito de como último exercício. O professor Tiago Trindade sempre fala, né? Temos que trabalhar do comprimento curto para o longo como estímulo de hipertrofia. Fisiologicamente, biomecanicamente, é mais justificável. Então, o que acontece? Aqui é a parte que eu tenho o comprimento mais longo, porque o meu quadril está flexionado. Se eu faço panturrilha em pé, meu quadril está estendido. Ah, mas o que vai mudar? Tá? Aqui, ó, o meu quadril e o meu joelho estão estendidos. O meu gastrocnêmio está encurtado. Desculpa, está alongado. Porque o gastrocnêmio é flexor de joelho. O gastrocnêmio é essa batata da coxa aqui, tá? Eu não tenho. Ô, Vivian, tá uma live ao vivo. Vem cá rapidinho. Vou mostrar aqui que é o gastrocnêmio. Eu não tenho, fia. Mostra o gastrocnêmio pro pessoal da live aqui da Uniguaçu. Olha aí, ó. Isso é o gastrocnêmio, gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral. E profundamente aqui eu tenho sólio, tá? E ainda mais profundo eu tenho o tibial posterior. Obrigado. Tá? Então, assim, aqui, esse gastrocnêmio, que é o batatão da Vivian que a gente viu, o que acontece? Ele flexiona o joelho, além de fazer flexão plantar. Quando eu estou em pé, ele está alongado, então ele participa muito no movimento. Tá? É mais específico para o gastrocnêmio e para a hipertrofia também da panturrilha como um todo, você fazer em pé. Agora você faz aquela panturrilha sentado. O que acontece? Que a panturrilha sentada é para sólio, porque eu tô parado aqui, tô alongado, eu encurtei gastrocnêmio, encurtei o músculo, diminuí a capacidade desse músculo fazer força. O que acontece? Quem que vai trabalhar? Mais o sólio, tá? O sólio vai trabalhar mais para fazer essa flexão plantar, tá? Mas legal. Então entendemos, ó, aqui trabalha mais músculo, aqui trabalha componente curto com mais sólio. Mais sólio, componente curto do gastrocnêmio. Aqui componente mais alongado, em pé. Quando a gente está aqui, então, em pé, o gastrocnêmio, que é aquele batatão ali da Vivian, o que acontece? Ele flexiona o joelho, ele é um flexor do joelho, o gastrocnêmio.
O sólio não é. O sólio, ele não cruza a articulação do joelho. O gastrocnêmio, ele se insere em cima do eixo articular do joelho, então ele flexiona. Então, quando eu faço aqui a panturrilha sentado em flexão, eu encurto o músculo gastrocnêmio. Ele fica em uma condição encurtada, ele perde a capacidade de fazer força de uma maneira ideal. Então, quem faz esse movimento quando eu estou sentado é mais o sólio, tá? Mais o solear, aqui o músculo que é profundo. Que a pessoa faz para engrossar a canela é o sólio, para engrossar a batata é a panturrilha em pé, tá? Mas é mais ou menos assim, tá? O pessoal da maromba usava muito esse conceito. Mas aqui a panturrilha, ó, o músculo que é flexor, ele está alongado, então ele participa mais. O gastrocnêmio participa mais da posição em pé. Então aqui o sólio, porque o gastrocnêmio está encurtado. Aqui eu tenho mais um alongamento do gastrocnêmio na posição ereta, então ele me ajuda aqui nessa flexão plantar, o gastrocnêmio, a batatão da Vivian. Mas por que eu falei da questão do leg press, é um exercício, o último exercício para panturrilha, numa sequência de comprimento curto para comprimento longo? É porque aqui, ó, na posição que eu sento aqui, eu alongo toda uma cadeia de músculos posterior. Então, assim, não é só a panturrilha, eu estiro mais uma rota miofacial posterior. Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? Um estiramento mais completo dessa cadeia de músculos posterior com o quadril em flexão. O que é interessante? A pessoa tem que sentar com uma boa postura para fazer o movimento, não fazer retroversão da pelve, não perder a coluna, mantém a postura, e você pode utilizar esse exercício até para fazer como se fosse um alongamento ativo, né? Você vai ganhando dorso, estirando e alongando toda essa musculatura que principalmente os homens têm de maneira muito encurtada, mas chega mais. Aqui, pessoal, o que é importante então? Eu manter uma boa postura, tá? O que é legal aqui, ó? Não estender completamente o joelho, não travar o joelho em extensão, porque senão tem muita carga aqui, ó, no joelho, e isso pode tornar essa articulação mais susceptível à tensão, à dor. Então não seria interessante, tá? Interessante é deixar um pouquinho flexionado. Você deixa um pouquinho flexionado o joelho para essa musculatura estabilizar bem essa articulação, o joelho não ter uma carga de cisalhamento e eu focar no movimento de dorsiflexão e flexão plantar, sem fazer flexão e extensão do joelho. Isso não, joelho parado, faço o movimento no tornozelo, um pouquinho flexionado, movimento no tornozelo. E alinhado, pelve bem posicionada, coluna lombar afastada do banco, a postura, eu estou falando muito, mas tem que ver a postura toda alinhada na hora da execução. Estira tudo, máximo alongamento, máxima flexão, máximo alongamento, estou alongando essa cadeia de músculos, trabalhando toda a panturrilha numa condição bem alongada. Ah, professor, mas você não flexionou o joelho, não vai tirar o gastrocnêmio? É uma leve flexão, é só para não hiperestender, é para não ter bloqueio articular. Então não é uma flexão que vai repercutir tanto no comprimento muscular para fazer o movimento, tá? Deixa eu fazer aqui para não andar manco, para não mancar depois da live. E é isso aí, pessoal. Então essa é uma outra técnica de fazer panturrilha no leg que é bem utilizável. Pessoal, então eu gostaria que vocês, espero que vocês tenham gostado, né, Rato, dessa live, desse sábado. Trouxe algumas particularidades no meio da academia, no meio do caos, mas é assim que funciona, né? É assim que o nosso trabalho de personal, trabalho de quem está no front aí, funciona. A gente está com os alunos, com os exercícios, aparelhos. Então, nesse CT aí que borbulha, que pulsa, treino, alta performance, dedicação, musculação, e que é muito parecido com o que a gente faz nas aulas da Faculdade Uniguaçu, né? A gente treina, né? A gente está inside, né? Nós estamos dentro da plataforma de treinamento. E eu sou coordenador da biomecânica, após que aborda todos esses detalhes. Às vezes pode ter ficado muito difícil, né? Alguma terminologia, quis explorar ao máximo ali, alguns conceitos, mas a gente faz o beabá na pós de biomecânica e cinesiologia. A gente tem o canal do Uplay, a gente tem as mentorias. Poxa, o Iguaçu te dá todos os recursos para você aprender da melhor forma possível, tá?